Hoje eu volto aqui para conversar com vocês, dando continuidade à temática dos profetas do tempo, ou também, como são conhecidos, profetas da chuva. No primeiro vídeo, eu relatei a intensa ligação entre as experiências, as práticas dos chamados profetas, com suas crenças, na maioria das vezes, crenças católicas, imergidas no misticismo popular. Mas agora eu vou fugir da temática religiosa e partir para a temática espacial. Existem outras e outras experiências que esses homens realizam, que não estão necessariamente ligadas. Olha que beleza de pôr do sol aqui na agrofloresta. Maravilha, maravilha. Existem outras experiências que elas não estão necessariamente ligadas à questão religiosa. Mas é bom que se destaque que esses sujeitos que realizam essas experiências não religiosas, eles também são aqueles mesmos que têm aquelas outras experiências religiosas citadas no primeiro vídeo, como a experiência de Senhora Santa Luzia, experiência de Senhor São Sebastião, experiência dos reis, experiência de Valença, o ato do roubo da imagem de São José, enfim, são os mesmos personagens que fazem essas outras práticas religiosas, místico-religiosas, são eles que estão inseridos no contexto dessas outras experiências que eu lhes tratarei no momento. Então veja, é comum aqui no sertão, é comum aqui na nossa região, que todo agricultor ou agricultora, qualquer pessoa que vive na zona rural e carece da agricultura para sobreviver, desenvolve a habilidade de analisar os sinais da natureza. E estes sinais da natureza muitas vezes são extremamente válidos, porque eles estão ligados ao elo, ao vínculo que os animais, as plantas, os elementos têm com a estação chuvosa. Então, nessa gama de experiências não religiosas, mas espaciais, nós podemos contar, olhando aqui, pessoal, aquele feijão sessentinha já está todo germinando, graças a Deus. Voltando, essas experiências ligadas à natureza, elas são muito válidas. Uma delas, caminho de formiga. Quando o agricultor vê um caminhozinho de formiga de roça se mudando, ele diz, aí vem chuva. Olha, primeira experiência. 2, 3 dias depois chove. Aos mais curiosos, cabe a investigação de onde era o ninho daquela formiga que se mudou. Se você for lá naqueles 3 dias depois, depois da chuva, você terá visto que ou passou uma enxurrada em cima do ninho da formiga, ou está alagado ou foi alagado durante a chuva. Então a formiga, por ter esse intenso contato com a terra, o solo, e consequentemente com a energia, aqui eu estou falando num ponto de vista muito mais científico do que propriamente místico, né? Então essas formigas em contato com a terra, com o solo, elas conseguem, sabe-se lá como, anteverem que o seu ninho vai ser inundado por uma chuva e consequentemente elas partem em retirada. E isso eu estou falando em condições boas, quando a estabilidade é uma constante naquele espaço. Lembrando que, pessoal, se a tua agrofloresta ela tem muitas espécies de formigas, esqueça aquela história de praga. Quanto mais espécies diferentes de formiga você encontrar na sua agrofloresta, mais sinaliza que o ambiente está estabilizado ambientalmente. É um dos destaques.
Temos outros que até falaremos aqui, tá tudo aqui, com a graça de Deus não vou me esquecer. Em outros vídeos eu partilharei com vocês, né? Em outros vídeos eu posso trazer essa outra temática. Mas a formiga, a diversidade de espécies de formiga, veja, eu não estou dizendo quantidade. Ah, João Paulo, na minha agrofloresta tem uma quantidade gigantesca de saúvas cortadeiras. Mau sinal, sinaliza desequilíbrio. Mas se eu tenho um pouco de ninhos de saúva, um pouco de formiga vermelha, um pouco de formiga nômade, que é uma formiga conhecida em alguns locais como formiga de fogo, onde ela pica, a sensação que a gente tem é que foi queimado, né? Que foi queimado. Então, se você tem o formigão preto, não estou falando de formiga preta não, estou falando de formigão. É um baita deste tamanho aqui, olha, sem mentira nenhuma. Aqui na agrofloresta tem deles. Um dia quando eu presenciá-los, eles são insetos de prática mais solitária. Quando eu presenciá-los, eu farei um vídeo com eles aqui, tá certo? Então, voltando, esses animais, esses insetos, eles têm essa capacidade de analisarem a previsão de chuva e o agricultor, ó, experiente, se ligou nisso. Outra experiência ligada à natureza, a abelha se mudando no pingo do meio-dia ou nas horas quentes do dia, que está aquele abafado, aquele fechado, não necessariamente de nuvens, mas você sente aquele mormaço e as abelhas se mudam. O agricultor nem precisa ver o enxame, só dele ouvir o barulho, ele diz, eita, vai chover. Isso é outra experiência, né? Essas são experiências corriqueiras, que como eu disse anteriormente, qualquer homem, qualquer mulher da roça, ela já deve ter assimilado em algum momento de sua vida essas informações dos mais velhos e já reproduz isso quase que automaticamente. Mas agora nós vamos partir para uma experiência mais elaborada, pessoal. Vocês já ouviram falar no João de Barro, aquele passarinho que faz aquele ninho em forma globular, em forma redonda, né, com uma única portinha? Pois bem, aquele pássaro, ele é utilizado para uma experiência dos profetas do tempo, profetas da chuva. É uma experiência mais, como é que eu posso dizer, mais sofisticada, porque no sentido de que não é todo mundo que consegue fazer essa análise, mas sim os profetas mesmos, né? Diferente das primeiras que eu acabei de citar, que qualquer pessoa da roça vai fazer essa análise, a do João de Barro nem sempre. Qual é a do João de Barro? Observar aquele casal, sempre vai ter um casal que se reproduz em uma árvore específica. Se ele não se reproduzir no ano seguinte, mas os filhos que nasceram ali, eles vêm construir o ninho. E aí o profeta da chuva, ele vai olhar assim para a árvore, vamos supor que ali nessa árvore, nesse pé de mamãe-cadela, tem um ninho de João de Barro. Virado para o nascente está a porta, é sinal de seca. Virado para o norte está a porta, é sinal de seca. Virado para o oeste, que é para lá onde o sol se põe, está a porta, sinal de chuva, muita chuva. O João de Barro, ele é experiente, ele constrói a casa virada ao contrário de onde virão as chuvas. No nosso caso aqui específico, lembrando lá do nosso primeiro vídeo, os profetas da chuva, eles fazem previsões, antevisões locais. É bom que se diga sempre, né? Então o profeta viu aquele ninho de João de Barro virado para o nascente, ele disse, epa, o João de Barro não está se precavendo, ou seja, não tem chuva esse ano. Ele começa a ficar triste. Ou para o norte, de onde vem a chuva com vento, o profeta já se liga. E ele começa a analisar isso cedo, nas primeiras chuvas, quando as aves nativas elas entram no ciclo de produção. Outra análise, o cantar das aves. Mas as aves específicas, por exemplo, a cauã, também citada numa música de Luiz Gonzaga. Essa é uma experiência bem brejeira. Quando a cauã sobe das planícies sertanejas para
os altos brejeiros, o profeta do tempo, profeta da chuva, do brejo, ele já subentende. Epa, a Cauã fugindo do sertão quente, onde ela gosta, onde ela é adaptada para o brejo chuvoso e frio, é sinal que vai faltar comida lá. E se vai faltar comida lá é porque não tem chuva. Olha aí. Então, quando o agricultor escuta a Cauã cantando aqui em tempo que seria de chuva, ele já sabe, o inverno, a quantidade de chuva não vai ser suficiente para o plantio, né? É claro, a Cauã está vinculada a outras crendices, mas não é o objetivo do vídeo aqui, né? Nós poderíamos até retratar, caso vocês se interessem, no outro momento, né? Deixa-me ver outra experiência. Sim, ainda em relação ao cantar de aves, né? O cantar da sabiá. Qual foi a sabiá que cantou primeiro? Sabiá gonga, que é conhecida em outras partes do Brasil como sabiá laranjeira. Aqui em minha terra é sabiá gonga. Sabiá gonga ou a sabiá branca. Quando a sabiá branca canta, é sinal que ela vai se reproduzir e ela não gosta de muita chuva. Então o agricultor já levanta a orelha. Ao passo que a sabiá gonga, ela ama a chuva, porque tem mais alimento para ela e, consequentemente, quando ela canta, quando se vê muito ela no início do período que se espera chuva, é um bom sinal, né? Já falei das abelhas, já falei das formigas, já falei de algumas aves. No outro vídeo eu falei da parte religiosa, da parte mais voltada ao misticismo, né? E ainda existem aqueles que fazem, ainda dentro da amplitude religiosa, aqueles que fazem suas perguntas às divindades. Suas perguntas, melhor dizendo, divindades não cabem nesse contexto. Suas perguntas aos santos, né? E obtêm as respostas e passam para o povo. E o povo acredita. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, eu queria dizer presságio, mas não presságio, essas antevisões, não tem outra, essas antevisões dão certo. É incrível, né? Outra questão ainda é a questão das plantas. Algumas plantas que só surgem em anos bons de inverno. Plantas que eu falo aqui, não plantas cultiváveis, plantas naturais, plantas do ambiente, plantas nativas. Na maioria das vezes herbáceas, ou seja, plantas de pequeno porte. Se analisa muito o surgimento e a quantidade delas. Por exemplo, o carrapicho. Quando surge muito carrapicho em terrenos que foram cultivados na estação chuvosa anterior, o agricultor já fica, rapaz, teremos problemas, né? Então, são inúmeros. Talvez vocês digam assim, esse rapaz não falou nada da minha região. É isso mesmo, isso só ressalta a grandiosidade e a quantidade de experiências que existem espalhadas pelo nosso querido e amado Nordeste. Então, pessoal, não vou dizer que está encerrado, mas eu paro por aqui no meu relato acerca dos profetas do tempo, ou profetas da chuva, ou agricultores experimentadores, como vocês queiram chamar. Espero que o vídeo tenha somado, os vídeos, melhor dizendo, foram 2, né? Tenham somado na experiência de cada um de vocês e tenha sido positiva, né? Essa nossa partilha, né? Você pode deixar aí, né? Não esquece daquele like, não esquece de divulgar o nosso trabalho, tá certo? Um grande abraço, vocês se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. O vídeo de hoje foi Profetas do Tempo, parte 2.